Capítulo 400. Em uma sala escura e resistente, Derek Berg, que fingiu estar inconsciente, de repente mexeu seus pés. Seu machado do furacão já havia sido levado por alguém e enviado para inspeção. Todos os bolsos dele também foram esvaziados, sem deixar nada para trás. Derek respirou fundo e olhou em volta com firmeza. De repente, seus olhos se iluminaram com 2 raios solares, fazendo com que tudo na sala se refletisse claramente em seus olhos. A mobília aqui consistia apenas em uma mesa e 2 cadeiras. Além disso, havia também um piso de pedra com padrões estranhos. Uma vela meio usada foi colocada sobre a mesa. Isso era um problema padrão para os quartos da Cidade de Prata, porque os monstros podiam aparecer de repente se a escuridão prevalecesse por muito tempo. Sem hesitar, Derek sentou-se e pegou a vela. Então, ele quebrou a vela e a dividiu em 3 seções. Uma tinha 3/4 do comprimento da peça original, e as outras 2 eram metade do quarto restante. Após a modificação de Derek, os núcleos dos 3 candelabros foram completamente expostos. Pá! Ele esfregou os dedos, criando uma chama dourada que iluminou as 3 velas. As 2 no topo representavam o Senhor Louco, e a outra simbolizava o próprio Derek. Depois de terminar seus preparativos, Derek não continuou a queimar o pó de ervas de acordo com os processos normais. Em vez disso, derramou o óleo essencial e recostou-se, recitando suavemente o nome honroso de O Louco e rapidamente entrou em cogitação. Leu várias vezes, monotonamente, como se estivesse se hipnotizando. Com a ajuda da cogitação, Derek entrou em um estado estranho onde sua mente estava em um sono profundo e a espiritualidade estava se dispersando. Ele se sentia à deriva, mas também parecia manter uma estranha lucidez. Sua psique continuou se dispersando para cima à medida que subia em altura. Isso era sonambulismo artificial. Derek, com a permissão do Senhor Louco, poderia simplificar algumas das etapas desnecessárias. Reticências. Acima da névoa cinza, dentro do palácio antigo e imponente. Klein, que estava brincando com o olho todo preto, de repente viu a estrela carmesim que simbolizava o jovem sol florescer com luz, condensando-se em uma sombra humana, e o poder do espaço misterioso foi um pouco agitado. Ao ver isso, não pôde deixar de se sentir aliviado. Isso significava que o jovem sol já havia completado a parte relativamente perigosa da operação e ele só precisava arredondar a situação. Klein não demorou e imediatamente largou o olho todo preto e pegou a carta do Imperador das Trevas. Ele instantaneamente aumentou seu nível e autoridade, forçando o poder agitado na névoa cinza a se submeter a ele. Então, pegou uma estatueta de papel, sacudiu o pulso e atirou-a na direção da estrela carmesim correspondente ao Sol. A estatueta de papel e o fluxo de poder se entrelaçaram e rapidamente se expandiram em um anjo gigante com 12 pares de asas negras como breu. O anjo perfurou a luz carmesim e se sobrepôs à figura ilusória do jovem sol. Ele entrou em combustão silenciosa, transformando-se em cinzas em menos de um segundo. Nesse ponto, Klein não poderia mais afetar a situação da Cidade de Prata. Quanto a saber se seu anjo poderia ajudar o jovem sol a passar nas investigações e interrogatórios subsequentes, ele não tinha confiança absoluta e só podia suspirar interiormente. Com todo o trabalho feito, tudo o que você pode fazer é esperar pelo arranjo do destino. Espero que seja um bom resultado. Reticências. Atordoado, Derek viu um anjo descer diante dele com uma aura que cobria os céus, envolvendo-o com 12 pares de asas negras. De repente, ele voltou a si quando 3 velas queimaram silenciosamente diante de seus olhos.
Depois de agradecer sinceramente ao Senhor Louco, Derek terminou o ritual e apagou as 2 velas que faziam parte do quarto original. Então, puxou-as e criou uma chama dourada brilhante em sua palma. Gotas caíram. As 2 velas derreteram rapidamente, pingando sua cera na vela restante ou na área ao seu redor. Quando a vela queimou completamente, restava apenas uma vela sobre a mesa. Era mais curta do que antes, mas não era muito óbvio. Parecia que estava queimando há pouco tempo. Depois de remover os vestígios restantes, Derek apagou a última vela de chama amarela. Ele se sentou em silêncio, olhando para frente. Por muito tempo, não fez nada. Ele estava preocupado que o conselho de 6 membros não reagisse rápido o suficiente, permitindo que os membros da equipe exploratória corrompessem mais residentes da Cidade de Prata com cogumelos e frutas da perdição. Ele temia que o chefe e os outros encontrassem pistas adicionais em outro lugar, frustrando todos os seus preparativos. Odiava aqueles estranhos, que espreitavam nas profundezas da escuridão, constantemente carregando forte malícia, incluindo Amon e o Criador Caído. Ele se sentiu culpado por não ter evitado a expedição sem avisar Dark e o resto, fazendo com que eles se transformassem em monstros corrompidos. Havia eliminado dolorosamente um colega de classe que poderia ser considerado amigo com suas próprias mãos. Embora Derek não visse o fim último de Dark, acreditava que um homem que havia se transformado naquele estado já não era diferente de morto. Derek não sabia quanto tempo esperou enquanto experimentava aqueles sentimentos confusos. No meio do caminho, ele até reacendeu a vela. Finalmente, ouviu o som do cadeado sendo removido e a porta se abrindo. Virando a cabeça para olhar, ele viu, com a ajuda da fraca luz amarela da vela, uma mulher de saia preta entrar. Ela estava com o cabelo preso em um rabo de cavalo e descia até o colete. Senhora Aiflor, disse Derek inconscientemente. Aiflor era uma mulher bonita, mas tinha rugas nos cantos dos olhos. Ela sorriu e acenou com a cabeça em resposta, então se aproximou com passos leves e sentou-se diante dele. Você tem algo que deseja dizer? Ela perguntou gentilmente. Derek instintivamente levantou a cabeça e olhou, apenas para descobrir de repente que as pupilas dela de alguma forma se transformaram em fendas verticais douradas. Sua mente ficou à deriva enquanto ele parecia entrar em um estado de sonambulismo. Aiflor ajustou a chama da vela, deixando a fraca luz amarela brilhar completamente no rosto do menino. Suas pálidas pupilas douradas tornaram-se cada vez mais indiferentes, como uma plateia sem emoção. De repente, anéis após anéis de luz fraca apareceram naquelas pupilas verticais douradas pálidas. Parecia formar um vórtice e construiu um labirinto. Em seu estupor, Derek sentiu-se flutuando na escuridão sem fim e em incontáveis cores brilhantes. Naquele momento, de repente ficou lúcido. Ele sentiu como se algo o tivesse pego engenhosamente naquele estado de devaneio. Ele viu a luz amarela tremeluzente da vela e a flor sentada diante dele com suas pupilas verticais douradas. Na sombra de um canto, um grisalho, o ancião Colin Iliade, saiu. Depois de acenar para o chefe, Aiflor perguntou a Derek: o que você tem feito todo esse tempo? Derek lembrou-se de seu treinamento e manteve o mesmo estado de espírito de antes. Não sei, sempre estive atordoado como se estivesse em um sonho. Apenas ocasionalmente tinha clareza de espírito. Ao mesmo tempo que sua resposta, 2 complexos símbolos verdes escuros apareceram nos olhos do caçador de demônios Colin. Aiflor continuou: você sabia que teve um conflito com Dark Regency? Só me lembro que estávamos brigando.
Tive a sensação de ter visto um homem pendurado de cabeça para baixo em uma cruz e um homem de chapéu pontudo e monóculo de cristal. Sim, eu o vi na masmorra. Ele abriu a boca e falou com um sorriso. Derek contou uma longa história. Aiflor olhou para o chefe e pressionou. O que ele disse? Não consigo me lembrar. Só consigo me lembrar de uma coisa. Ele disse com um sorriso, Criador caído, verdadeiro Criador. Pastora, Derek quase falhou em controlar sua excitação. Ele tinha corrido tanto risco apenas para dizer ao chefe o nome do Criador caído e que um pastor estava envolvido. O Criador caído, o verdadeiro Criador, combina com o conteúdo dos murais na parte inferior do templo. Colin acenou com a cabeça levemente e sussurrou com uma careta, pastor. E então, a voz de Aiflor permaneceu anormalmente gentil. Derek respondeu em seu estupor. Depois disso, eles se enfrentaram e havia muita luz, luzes muito brilhantes. Então, eu acordei e continuei tossindo. Os símbolos verde escuros nos olhos de Colin não desapareceram o tempo todo enquanto ele fazia sinal para Evelyn perguntar sobre os detalhes. Derek respondeu seletivamente e colocou a culpa em Amon de acordo com seu roteiro. Ele alegou amnésia em qualquer coisa que fosse além disso. Por fim, Aiflor perguntou: onde você conseguiu o machado? Onde você conseguiu a fórmula da poção do caminho do sol? Comprei o machado em um mercado clandestino. Essa pessoa estava mascarada, e eu só podia dizer que ele era um homem. A fórmula da poção do caminho do sol foi deixada para mim por meus pais. Eles o descobriram durante uma expedição, Derek respondeu com confiança. Esses eram pontos de suspeita que sempre existiram, então o enforcado presumiu que eles deveriam perguntar enquanto ele era interrogado. Portanto, fez Derek ensaiar repetidamente as respostas. Embora o mercado clandestino da Cidade de Prata fosse semi-aberto, ainda havia pessoas que tentavam esconder suas identidades por vários motivos. Isso forneceu a melhor explicação para Derek. Depois que Aiflor terminou de ouvi-lo seriamente, ela virou a cabeça para o caçador de demônios Colin e disse: ele não está mentindo. Não tem como ele mentir. Estou usando os poderes da coroa de glória. Colin acenou com a cabeça e disse: neste estado, ele não mostra nenhum traço de maldade, degeneração ou corrupção. Descobrir essas características era uma habilidade especial de um caçador de demônios. Como uma classe de alta sequência, os caçadores de demônios eram os melhores em esconder seus movimentos e intenções, impossibilitando que fossem detectados por alvos que poderiam prever o perigo. Portanto, todo caçador de demônios era um inimigo do caminho do diabo. Depois de pensar um pouco, Colin se levantou e saiu da sala. Ele disse para a sombra no canto do lado de fora: eu vou liberar Derek mais tarde. Acho que ele está bem por enquanto. No entanto, monitore-o secretamente por um tempo. Se Amon é capaz de produzir 2 avatares, ele pode criar um terceiro. Sim, chefe, a sombra respondeu respeitosamente. Depois que Derek acordou, a câmara de interrogatório estava vazia, com apenas palavras informando que ele estava livre para sair. Ele secretamente soltou um suspiro de alívio quando começou a sair. Enquanto fazia isso, pensou no conselho do senhor enforcado: você não pode relaxar assim e acabar descuidado. A vigilância secreta definitivamente continuará por algum tempo, caso contrário, seu chefe é burro. Sim, eu não consigo nem recitar o nome honroso de Senhor Louco por enquanto. Derek murmurou para si mesmo enquanto descia a escada em espiral. Enquanto caminhava, de repente viu uma figura familiar vestida com um manto preto listrado de roxo. Era a linda pastora anciã Lovia. Seus olhos cinza claro analisaram Derek, e um sorriso gentil apareceu em seu rosto. Reticências.
De volta ao seu quarto, com uma expressão indiferente, Lovia caminhou até a mesa e desdobrou um pedaço de pergaminho feito de couro. Sua mão esquerda beliscou o dedo indicador da mão direita e estalou a ponta do dedo. No entanto, nem uma única gota de sangue pingou. Era como se o sangue dela tivesse se acumulado na superfície do dedo. Com este dedo, ela desenhou um símbolo complexo no pedaço de papel. Era composto de um olho sem pupila que representava o sigilo e as linhas contorcidas que representavam a mudança. Após um exame cuidadoso, ela envolveu o dedo com este pedaço de papel, enfiou-o na boca e mordeu-o ruidosamente antes de engolir tudo. Com apenas 4 dedos sobrando, carne e sangue de repente se contorceram ao redor do ferimento na palma da mão direita. Ela rapidamente obteve um novo dedo indicador, que parecia ligeiramente pálido. Ela abaixou a cabeça, olhou para a palma da mão e sussurrou uma frase: "O louco". Nota: 1, no caso, diretamente o nome da sequência. Ponto.